dia 15 de fevereiro. Estamos aqui no Espaço Pés no Chão. Estamos aqui na reunião do Fórum Popular de Cultura. Kiko, Juliana Borges, Bárbara, Nayara, Rosa, Tina e Mirelle. A Juliana estava falando como que é formado o conselho. Então hoje a gente está aqui, a pauta da nossa reunião é a eleição do Conselho Municipal de Políticas Culturais, o COMPSE, né? E aí eu estava pensando em começar da gente fazendo um... aqui, né? Tá bom. Então eu pensei da gente começar fazendo voltando um pouquinho no tempo para a gente contar quem que é esse conselho, né? Como é que ele foi fundado e que momento que a gente está para a gente pensar onde é que a gente vai para a eleição, assim, né? Bom, o Conselho de Cultura de Ilhabela ele foi criado faz 12 anos. Tinha uma lei que regia esse conselho, ele funcionou por vários anos, até que por diferentes razões, que não vem ao caso aqui, ele acabou ficando inativo, né? Até que, mais ou menos por volta de 2019, eu acho, 2018, o Fórum, por aí, né? Por volta de 2018, o Fórum Popular de Cultura, que é um movimento da sociedade civil, um coletivo de produtores culturais e artistas, a gente entendeu que era um conselho que não atendia às necessidades da cultura da ilha, porque só podiam se concorrer e formar as chapas para o conselho entidades com o CNPJ formalmente constituídas. E Ilhabela não tem muitas entidades formalmente constituídas com pessoa jurídica na área da cultura. Então o conselho ficava ocupado por pessoas que não tinham vocação para a cultura, não pensavam a cultura, não trabalhavam com a cultura. E aí, se você não tem interesse, não tinha quórum e estava tudo muito desarticulado. Depois de um grande movimento coletivo, a gente fez uma pré-conferência de cultura, eu acho que a gente juntou aqui no Pés no Chão, acho que umas 200 pessoas, a gente fez um grande mapeamento da cultura, fizemos 3 dias de eventos e a gente começou a pensar em como é que seriam as condições para reger esse novo conselho. E a gente conseguiu aprovar em abril de 2020 a lei que atualizava o Conselho de Cultura. Então, o Conselho de Cultura hoje tem 11 cadeiras. Ele é de maioria da sociedade civil, tem 5 cadeiras do Poder Público e 6 cadeiras da sociedade civil. As cadeiras do Poder Público são indicadas pelo Poder Público, tem a Secretaria de Cultura, Fundace, Secretaria de Educação, Desenvolvimento Social e Turismo. E é o Poder Público que nomeia. As 6 cadeiras da sociedade civil são... uma cadeira das comunidades caiçaras, que são eleitas, essa cadeira é eleita pelo Fórum das Comunidades Caiçaras, os próprios comunidades caiçaras que elegem o representante e o suplente. Aí tem uma cadeira exclusiva para os representantes do movimento negro e tem 4 cadeiras da sociedade civil em geral. A grande novidade é que não é um conselho formado por instituições, mas por pessoas físicas que residem em Ilhabela há pelo menos 2 anos e têm atuação comprovada na cultura. Então, cada chapa tem um titular e um suplente. Você tem que ter comprovação na área da cultura e fazer uma carta de motivação, mas basta isso. Então, quando a gente conseguiu fazer essa lei... a gente conseguiu montar um conselho que foi eleito em 2020, em abril de 2020, que era formado por representantes da cultura de Ilhabela. E aí o conselho se manteve ativo, bastante amparado pelo Fórum Popular de Cultura. E, enfim, é um conselho super ativo hoje que participa com bastante força nas discussões. Uma outra novidade que teve na lei foi a instituição do Fundo Municipal de Cultura, que é um fundo que tem dotação de pelo menos 3% do orçamento da Secretaria de Cultura, que é direcionado para esse fundo. Então, por lei, 3% tem que estar na LOA e tem que ser depositado nesse fundo, né? A gente usou esse recurso do fundo como um aporte na Lei Aldir Blanc em 2020 para 2021, mas a gente foi entendendo também que o fundo não estava regulamentado, não tinha uma regulamentação, a gente não tinha uma regulamentação do fundo, e isso acabou gerando uma série de problemas, porque
O jurídico entendia que tinha um conflito de interesses dos conselheiros gerenciarem o fundo e participarem dos editais. Então, o fundo segue com recursos sendo depositados. Uma vez depositado, o recurso permanece no fundo. A gente já teve até um parecer jurídico mostrando isso. Mas, nesse momento, a gente está com o dinheiro do fundo e, ao longo de 2022 inteiro, a gente não usou o recurso porque a gente estava tentando fazer a regulamentação. Então, nesse momento, a gente tem o conselho funcionando, o fundo funcionando, em vias de ter essa regulamentação, que já está indo para o Poder Executivo para fazer uma alteração na lei. A gente tem um conselho que se reúne mensalmente, bastante ativo, que busca sempre esse lugar de diálogo com o setor público. Nem sempre é fácil, mas, no geral, a gente vem conquistando esses espaços de diálogo, né? E acho que a gente tem agora, para esse ano de 2023, a missão de criar os editais do Conselho, que não são vinculados à Prefeitura. Eu acho que essa é uma grande responsabilidade, discutir e implementar esses editais. E acho que consolidar o trabalho do Conselho. Assim, né? Foi uma gestão de 2 anos... que foi feita, acho que com bastante trabalho, mas agora a gente tem uma missão de consolidação. Por isso que eu acho que a gente precisa pensar como fórum, como movimento da sociedade civil, quem que vão ser os conselheiros que vão estar lá ativamente participando das reuniões, da fiscalização dos trabalhos, da cobrança, das pautas propositivas, porque o conselho também pode propor discussões, assim, né? Eu acho que a gente tem grandes temas aí para serem discutidos. Eu queria também salientar que esse conselho é o único conselho que tem uma vaga do movimento negro, garantida para o movimento negro. Todos os conselhos da ilha têm vaga para comunidades caiçaras. E eu acho que é muito importante a gente ter a representatividade de pelo menos uma cadeira do movimento negro. E também o conselho tem que ter 50% de mulheres. Então, todas as chapas necessariamente têm que ter uma mulher. Então, eu acho que pensando em políticas afirmativas, também é um conselho que é bastante progressista. Ele permite pessoas físicas, ele não é dividido por setor. Então, você não precisa ser representante da música, representante do teatro, representante das artes visuais. A gente entendeu que uma cidade do tamanho da ilha, dividir por setor não seria o melhor, né? Então, agora, nesse momento, a gente está discutindo como é que a gente forma essas chapas para concorrer nas eleições. É muito boa essa pergunta, porque eu acho que ela fica bastante abstrata, assim, né? Para todo mundo. Então, um conselheiro... O que é o conselho? O conselho, ele é um ambiente em que a gente reúne... É uma instância de poder garantida na lei, em que reúne pessoas do setor público e da sociedade civil para discutirem e entrarem em entendimento sobre políticas públicas e questões referentes à área que esse conselho atua. Então, no Conselho da Cultura, a gente está falando de políticas para a cultura, né? Cada conselheiro tem um peso igual no conselho. Então, o secretário de Cultura, que é conselheiro, eu, que sou conselheira da sociedade civil, qualquer conselheiro tem uma voz, um voto igual no conselho. E o papel do conselho, são vários, na verdade. A gente tem como missão acompanhar a execução das políticas públicas, fiscalizar as políticas públicas e deliberar sobre questões de políticas públicas referente à cultura também, né? O Poder Executivo tem a autonomia para realizar e gerenciar suas ações dentro da cultura, a Secretaria de Cultura. Mas questões estruturantes, elas têm que passar pelo Conselho e têm que ser debatidas pelo Conselho. Algumas questões, por exemplo, quando teve a questão da implantação do teatro, é obrigatório que o assunto passe no Conselho. Muitas vezes o assunto não é obrigatório, mas a gente, como uma missão de fiscalizar, tem que chamar para discussão e tem o poder de fazer deliberações que podem influenciar as decisões do poder público. Então, um conselheiro é um representante. Você não está lá como pessoa, você está lá como uma pessoa física, mas representando pessoas da sociedade civil. E a gente faz essa ponte entre as demandas dos diversos agentes da sociedade civil e
e o poder público. Só que o conselho, ele tem um lugar legal, ele é um instrumento de poder. O poder público tem que responder os ofícios que a presidente ou o presidente do conselho fazem. Se a gente tem o poder de entrar no Ministério Público para falar quando as coisas não estão certas. Grandes projetos que não passam pelo conselho, eles podem ser barrados. Então, existe um poder aí legalmente constituído que eu acho que é uma ferramenta muito importante para a sociedade civil reivindicar os seus direitos. Então, qualquer pessoa que mora na Ilhabela, que tem atuação comprovada na cultura há mais de 2 anos, que mora na Ilhabela há mais de 2 anos, pode se candidatar a ser conselheiro. E eu acho que o ideal é que a gente tenha um conselho mais diverso possível. Você não precisa ter faculdade, não precisa ter experiência em gestão pública, mas precisa ter, eu acho que, disponibilidade para dialogar, né? E bastante disponibilidade de tempo. O conselho, ele não é remunerado, mas a gente se reúne mensalmente. E fora isso, tem muitas outras demandas que vão aparecendo. Mas o conselho, ele é uma espécie de mediador, né? E de um lugar em que a gente consegue debater de uma forma horizontal com o poder público. Porque a opinião do poder público não vale mais do que a opinião da sociedade civil. E isso é muito precioso, né? Num lugar em que a gente tem que... Numa sociedade que a gente tem que engolir tantas coisas, no conselho... vale votação. A gente faz temas que precisam ser votados, eles são votados. A maioria, se tem um assunto e é votar para X ou Y, cada conselheiro tem um voto e o que for decidido pela maioria está definido, assim, sabe? Eu acho que é menos um lugar de embate e mais um lugar de uma construção coletiva, assim. Então, acho que o conselheiro, ele tem que ter a predisposição ao diálogo, né? Assim, posso passar para a Tina se quiser complementar ou para alguém mais. Não, a gente pode conversar, né? Mas eu vejo a política dos conselhos há muito tempo, então eu tenho essa visão um pouco ampla, assim, né, do processo histórico da criação dessa política. E eu vejo todo um desenvolvimento dela, né? Então, quando foi lançada a história dos conselhos, você precisava ter um poder público conivente. Se o secretário de Cultura não fosse conivente, você não conseguia fazer absolutamente nada, porque você não tinha outras instâncias instauradas, você não tinha verba, você não tinha nada. Com o passar do tempo, com a mobilização social, com muita batalha, muita luta durante muitos anos, então outros movimentos foram se colocando, que é esse do Fórum de Cultura, que eu digo, né? E também de como lidar com a questão do Fundo de Cultura, para que o fundo tenha verba. Aliás, a questão do fundo é uma questão para o próximo conselho, porque a lei do Fundo Municipal de Cultura de Ilhabela, ela precisa sofrer uma revisão, e a gente mas o pessoal do conselho e a gente enquanto fórum, né, estamos nessa batalha já faz um bom tempo, e é preciso muita energia para conseguir viabilizar, para que a gente possa usar a verba que está no fundo. Para quem não sabe, o poder público pela lei, ele é obrigado a depositar no Fundo Municipal de Cultura. Quanto mesmo, Ju? 3%. No mínimo 3%. No mínimo 3% do orçamento. E isso representa uma verba considerável na conta do Fundo Municipal de Cultura. E nesta conta o Conselho tem total autonomia. Então é o Conselho que decide como esse dinheiro vai ser utilizado. Tá? Então, isso precisa ainda de alguma regularização e é uma pauta importante para o próximo conselho. Aí eu estava colocando até aqui antes a questão dos movimentos sociais ligados ao conselho, que é esse movimento dos fóruns, Fórum de Ilhabela, ligado aos fóruns das cidades do Litoral Norte, ligado ao Fórum do Vale, ligado aos fóruns de São Paulo. E esse é um movimento que a gente faz de sociedade civil, que ampara e que dá força para que as ações do conselho aconteçam. Né? Então é muito importante a gente saber que quando você se candidata para ser um conselheiro, você não está sozinho,
e não deve estar sozinho. Você deve estar colocando sempre, dando visibilidade às coisas que acontecem dentro do Conselho. Você tem ambiente para isso, que é os ambientes do Fórum de Cultura. O Conselho tem ambiente dentro das mídias sociais. Então, é muito importante que você não se isole, né? Você tem que ser eleito, e quando você estiver lá, que você seja realmente um representante de um segmento, né? E que você tenha esse diálogo com o seu segmento sempre, que é o que te dá força. Então, não sei, acho que era isso, né? Não sei o que era qual era a questão. Não, e eu acho que a gente tem que buscar a diversidade de pessoas no Conselho, porque eu acho que um lugar que se propõe a discutir sobre as políticas de cultura na cidade tem que ter conselheiros ativos que são de diferentes lugares de fala, de diferentes linguagens artísticas, de diferentes lugares físicos, de territórios, de diferentes pontos de vista, porque eu acho que assim a gente consegue construir um debate melhor, entendeu? Então, é super interessante, é isso. A gente precisa de pessoas jovens, a gente precisa de pessoas mais velhas, a gente precisa de pessoas caiçaras, pessoas que vieram de fora, gente com mais experiência em gestão cultural, gente que é mais experiente em botar a mão na massa, porque eu acho que essa diversidade enriquece o Conselho, né? E outra coisa que eu acho que é super importante é a gente pensar que é um compromisso, que a pessoa que for escolher ser conselheiro tem uma grande responsabilidade e tem um compromisso de estar por 2 anos ali à frente desse cargo, né? Tem um conselheiro ou conselheira e tem um suplente ou uma suplente, então quando você não pode estar presente o titular, o suplente pode, mas assim, eu sou atual presidente do Conselho. No último ano eu fui presidente, no primeiro ano eu fui secretária, o Kiko é meu suplente. O Kiko está em todas as reuniões. Não necessariamente a gente precisa do conselheiro e do suplente nas reuniões, mas eu acho que quanto mais cabeças pensantes, melhor. Na hora de votar, eu e o Kiko, a gente é um voto só, porque a gente é da mesma chapa, a gente não pode votar por 2. Mas nem tudo são votações, né? Às vezes a gente está falando de debates também, assim. Então, mas quando tem temas importantes que são colocados em votação, é maioria simples. Se tem um tema para ser aprovado, a gente tem a maioria da sociedade civil, né? Mas por isso que é muito importante de pensar nessa composição das chapas, de ter conselheiros que assumam um compromisso de estar por 2 anos frente ao Conselho, assim, porque uma cadeira esvaziada é péssima. O Conselho só pode se reunir com validade se tem pelo menos um quórum de 50%. Então, a gente precisa de 11 conselheiros. A gente precisa de pelo menos 6 cadeiras presentes em cada reunião. Se uma reunião não tem 6 conselheiros, essa reunião ela não vale, ela não tem validade legal. Então, aí fica limitada a atuação. A gente precisa ter o quórum mínimo de pelo menos 50%, então são 6 cadeiras, né? A gente se reúne mensalmente, às vezes a gente chama reuniões extraordinárias quando é preciso, né? E para essas reuniões valerem, a gente precisa desse quórum. O conselho ele tem um presidente ou uma presidente e um secretário ou secretária. Depois que o conselho é eleito, a gente, entre os conselheiros, decide-se quem que vai ocupar a presidência e quem vai ocupar a secretaria, né? Que são os 2 cargos que comandam. O presidente ele vai comandar, ou a presidente, no caso, que somos uma gestão de presidentas, veio a Tina, depois veio a Débora, depois vim eu, né? A Clarissa, antes da Tina, a Clarissa, então a gente só teve presidentas mulheres. A presidente que vai colocar a ordem das pautas, que vai chamar a reunião, que vai organizar, vai conduzir a reunião, e o secretário tem uma função de apoio, de cuidar das atas. Então tem toda uma parte burocrática que quem já está há mais tempo vai aprender. Eu nunca tinha sido conselheira na minha vida. E virei conselheira aqui, porque achei que faria sentido. Também não sabia como fazer ofício, como que cobrava ofício, como é que fazia ata. Fui aprendendo. Então, acho que também não precisa saber sobre isso. Tem que ter disposição, acho que, para aprender, quem está chegando, né? Mas também tem todo um funcionamento aí para ser de acordo com a lei. Tem um regimento interno que a gente reviu também, como que as reuniões são aprovadas, como é que as coisas são chamadas, as pautas são chamadas, quando que encerra a reunião.
Enfim, mas eu acho que isso é o de menos. No sentido, o mais importante, eu acho que é estar engajado, é ser representante da sociedade, dos diversas vozes da sociedade, estar afim de dialogar e de trabalhar pelas políticas públicas. Eu acho que essas coisas mais burocráticas, elas ocupam um tempo, mas a gente vai aprendendo com quem veio antes. Pelo menos comigo foi assim, né? Eu só vou reforçar essa coisa do... Eu acho também, aprende tudo ali, não tem segredo, na hora vai se familiarizando com as questões e vai fazendo. O importante mesmo é a pessoa ter engajamento, é ter um coletivo por trás, é ser capaz mesmo de informar as pessoas sobre o que está acontecendo dentro do conselho, dar visibilidade ao que está acontecendo dentro do conselho, sabe? Isso é o mais importante, assim, porque nem todas as gestões públicas, isso é legal falar, elas apoiam, né, como eu estava falando. Então, o que precisa construir isso ainda. O Brasil precisa construir isso. Porque, normalmente, o que o poder público acha? Que são pessoas que vieram ali para empatar as ações, entendeu? E não é isso. A vontade é de somar, né? E isso daí é uma coisa que ainda está sendo construída. Então, normalmente, o poder público enxerga o conselho, os conselheiros, como pessoas que estão ali só para complicar a vida deles, entendeu? E é muito comum ouvir assim, eu fui eleito, eu sou representante do povo e eu vou decidir o que eu vou fazer na minha gestão. E é como se o conselheiro fosse o cara que vai complicar a vida dele, né? E não é isso, né? Bem-vindo. Quem que chegou? Igor, acabou de chegar. Então é isso. E aí eu queria aproveitar para ver quem aqui na reunião hoje está se colocando como candidato, para que a gente possa conhecer um pouco os candidatos e se mobilizar, né, enquanto fórum, que essa é uma reunião do Fórum Popular de Cultura, para a gente se mobilizar, porque vai haver uma eleição e a gente precisa estar presente nessa eleição, a gente precisa se fazer presente, né, gente? Isso é importantíssimo. Não basta você ter um conselheiro lá, ele faz tudo. A gente tem que estar junto com essas figuras que se comprometem a nos representar. Então, a primeira missão agora vai ser a gente ir votar, né, no dia das eleições. E para isso é legal a gente conhecer quem está se candidatando. Então, a minha proposta, se vocês concordarem, é passar o microfone para quem está disposto a se candidatar a ser conselheiro. Quem poderia? Dona Rosa começa. Falar o nome? Meu nome é Rosângela, mas todo mundo me conhece como Rosa. Eu tenho um projeto aqui na ilha chamado Projeto Espaço das Pretas. E eu estou me candidatando esse ano, né, para ser uma das conselheiras dentro do fórum, né? Eu quero somar dentro disso. Já tive algumas conversas com algumas pessoas. E meu objetivo é ajuntar, né? Ontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso. Tudo que for resolvido, fazer coletivamente, né? Sentar e conversar. É isso que você quer? Você tem certeza que é isso que você quer? Essa pauta é legal? Não ficar solta. E ter a consciência que você está ali representando todos. Não é só uma pessoa. Você não está representando uma vantagem. Se vocês entrar pensando qual vai ser a minha vantagem, então você nem entra. Porque você vai ter que estar disposta a se anular pelos outros. Você tem sua opinião? Sim. Sua opinião vai valer? Sim. Mas antes disso, você tem que pensar no bem-estar das outras pessoas. Que é o que eu penso. É o meu jeito de pensar. Então, eu conversei com as meninas. Elas sabem as minhas posturas, assim como vocês sabem os meus pensamentos. Meus pensamentos sempre foi o coletivo. Nunca a separação.
Ô, dona Rosa, conta um pouquinho dos projetos também que a senhora está fazendo, que está fazendo uma bela agitação aqui na ilha, no artesanato, na empreendedores afros, né? Eu acho que também... Quando eu vim para Ilha Bela, o que eu percebi aqui é essa falta de empatia com o povo preto. Foi a primeira coisa que eu percebi, que eu não sou nascida aqui, mas eu fui na vila, eu não vi nada que remetesse, não tinha loja, não tinha nada. E foi uma coisa que eu perguntei, eu conversei com a menina que me trouxe para cá. Porque eu falo que acho que eu vim para Ilha Bela, eu tinha que vir para cá. O sentimento que quando eu cheguei aqui foi quando se eu estivesse voltando para minha casa. Sabe quando você viaja e volta para casa? E aí sabe quando você tem aquela responsabilidade pelo lugar? E aí eu comecei a perceber essa falta de empatia dentro da ilha. Essa separação aqui, eu comecei a perceber. E eu já vinha de São Paulo com alguns projetos, pessoas que eu conheci lá em São Paulo, que nem a Reafro, né, que é uma entidade que cuida do afroempreendedorismo. E foi um choque para mim quando eu cheguei na prefeitura para perguntar se tinha afroempreendedorismo aqui dentro da ilha. E a mulher não soube me responder. Ela teve que sentar no computador e procurar para me dar uma resposta. E eu falei, mas como assim não tem? Isso é uma coisa que está pelo Brasil todo, o afroempreendedorismo, hoje em dia, né? E aí, a partir disso, eu comecei essa luta de trazer o afroempreendedorismo aqui para a ilha, implantar o Black Money, que eu gostaria muito de implantar o Black Money aqui dentro, né? O preto aprender a respeitar o outro e fazer o outro crescer, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem com a Nina, que ela fala muito sobre o Black Money, e ela estava falando que o dinheiro das pessoas negras fica 6 minutos dentro da comunidade. 6 minutos. Então, quer dizer, como é que a gente vamos crescer e fazer os outros crescer? Não vai crescer. Porque o nosso dinheiro ele fica 6 minutos e vai para lugares que depois a gente não temos condição de entrar, não tem o poder de comprar, né? E a gente está enriquecendo essas outras pessoas, só que a gente não vai participar do enriquecimento delas. E isso para mim é o fim. Então, é essa minha luta, né? E quando eu falei sobre o Afroilha, porque era que eu queria trazer a primeira Feira Preta para dentro da ilha, trazer esse conhecimento, trazer isso, empoderar essas mulheres, mostrar para essas pessoas que moram lá no morro que elas têm condições também e aprender. Então, eu acho que eu entrar dentro do fórum, né, e representar a sociedade civil, é esse meu compromisso. Trazer isso. Trazer isso. Hoje eu sou uma conselheira fiscal da Reafro, aqui dentro da Ilha Bela. Poucas pessoas sabem, mas eu sou uma conselheira, né? E tem várias leis. Gente, tem muitas leis que já acontecem em Santos, que já acontecem no Guarujá. Por exemplo, uma das leis que acontece lá é que qualquer movimento dentro do município, o afroempreendedorismo tem um lugar garantido para expor. Mas isso é uma lei que foi sancionada em Santos e Guarujá. Por exemplo, agora, nessa temporada, eles conseguiram um espaço, né, em Santos, onde os navios para os afroempreendedores vender seus produtos. E numa cidade como Ilhabela, que tem todo esse passado escravocrata, de porto de desembarque de escravos, essa história desconhecida, seria uma pauta fundamental, né? Não tem, entendeu? Então, eles estão lá no Porto de Santos, num lugar maravilhoso, antigo, né? Expondo, o turista passa ali para dentro. E o que eu vejo lá na ilha? O afroempreendedorismo tem algum lugar ali na vila para expor? Eu tenho um lugar para me poder levar essas mulheres para expor? Eu não tenho. Então, a minha luta é essa. A minha luta é essa. Então, é uma coisa que eu vou deixar bem claro.
É bem claro mesmo. Qual é o meu objetivo? É um objetivo coletivo, sim, né? Mas também tem isso, trazer o afroempreendedorismo, trazer o black money, trazer essa visibilidade para o povo preto, eles aprender a se olhar, eles aprender a lutar, não abaixarem a cabeça e dizer amém para tudo. Não é dizer amém para tudo. E essa aqui é um pouco da Rosa. Esse é um pouco meu. Muito obrigado, gente. Rosa sempre nossa inspiração. Demais, super importante. Boa noite, eu sou Nayara. Eu ainda não tenho a intenção de me candidatar, mas eu tenho uma pergunta nesse sentido. Nesse sentido de diversidade, achei super importante essa parte, né, essa composição das chapas de terem um lugar no conselho como Cultura Caiçara, representantes do movimento negro. E gostaria de fazer essa pergunta para vocês no sentido de diversidade mesmo. De que forma vocês acham que poderia agregar alguém, conselheiro, representante do LGBTQIA+, e de que forma isso tudo tem a ver com o movimento cultural e principalmente, trazer pessoas que se declarem LGBTs, né? Porque, principalmente aqui em Ilhabela, nós quase não temos, claro que nós temos pessoas LGBTs, mas não temos pessoas que se declarem, né, de acordo com o cadastro cultural. 2 artistas apenas na cidade se mostraram, se declararam, né, se autodeclararam LGBTs. E, nesse sentido, presidente, me fala aí como é que vocês conseguiram essas cadeiras, então, do movimento negro e da cultura caiçara, e de que forma nós poderíamos garantir que esse contexto, os conselheiros sejam de fato diversos e plurais. Nayara, eu acho que seria fundamental a gente ter um representante LGBTQIA+, no conselho. Acho que é super importante, porque é isso, pensando em diversidade em todos os sentidos. E eu acho que essa é uma pauta que a classe cultural carrega muito, né? Porque a gente no fórum, quando a gente começou a falar de linguagem neutra, deu um chabu, né? Assim, não, mas para quê? A linguagem tem um gênero, enfim. Eu acho que a gente como produtores de cultura tem que estar liderando essas conversas, assim. Então, nesse sentido, seria muito importante. A questão da composição do conselho na lei foi uma discussão coletiva que foi feita, né? As comunidades caiçaras têm que estar em todos os conselhos. Essa é uma lei municipal, então todos os conselhos existentes na ilha têm uma cadeira para a comunidade caiçara. E eu acho que a gente tem incluído a questão das mulheres e uma vaga do movimento negro. Veio nas discussões que a gente fez. A gente poderia sim ter incluído também talvez uma cadeira LGBT. Não incluímos. Faria sentido? Talvez. Só complementando, a questão do movimento negro, ela tem a ver com um pouco da história da ilha, porque a ilha ela é composta a sua população e a sua cultura em muito por causa de um passado de escravocrata. Então, isso foi o que acendeu também muito, né, as discussões aqui sobre ter essa cadeira. Embora o povo caiçara ele seja descendente do povo preto, isso não é reconhecido, entendeu? Então as pessoas gostam de dizer que o caiçara ele é descendente do europeu e do índio, mas não fala que ele é descendente do preto. Então é um pouco nesse sentido que a gente conseguiu essa cadeira, tá, para o povo preto. Fala-me. Tá ligado? Bom, eu sou a Michele, sou conhecida como Mi Preta. Eu vou me candidatar com a minha chapa. Eu sou uma mulher preta, pansexual, e a minha suplente ela é uma mulher trans. Então, eu acredito que é muito importante a gente lutar para ter realmente essas cadeiras, porque isso faz parte da história do Brasil e de Ilhabela, sim. E eu também acho a gente ter pessoas que venham para lutar, porque que nem essa conversa, por exemplo, eu acredito, né, que a cadeira ela só venha porque tinha alguém que lembrou disso, ou comentou sobre isso, ou falou sobre isso e começou a trazer essas pautas. Então, se a gente entra num conselho onde não tem pessoas LGBTQIA+,
é muito difícil a gente fazer essa luta do lado de fora e não assumir e pedir, né? E lutar e trazer para debate. Eu acredito que seja isso. Eu acho que a gente como pessoas artistas, pessoas que fazem parte do movimento LGBT, mulheres, eu acho que a gente precisa se unir e tomar esses lugares. Então, tipo, é que nem, tipo, a minha mãe sempre fala, você é uma pessoa muito enxerida. Eu nunca, tipo, esperei chegar o momento, ou ter uma vez. Sempre foi meio que pé na porta, assim, sabe? É óbvio que a gente vai aprendendo, né? Depois que a gente cai muito, a gente vai aprendendo que às vezes é melhor pegar uma chave, é melhor esperar alguém abrir. Mas eu acredito que essa pauta que você trouxe, ela se torna pertinente até pra gente convocar e entender quem são essas duas pessoas que se declarou. Por que outros artistas também não entraram nessa pesquisa? E só lembrando também, né, tipo, trazendo... eu tenho uma conhecida e ela estava no Instagram, esses dias eu estava passando no Instagram, e ela estava falando sobre a questão de ser uma mulher trans, e ela estava no SUS. E isso é um direito, só que as pessoas do SUS, por exemplo, não sabem lidar. Então, como é que a gente, como um Conselho de Cultura, agrega essa pessoa? Ela, por exemplo, ela organiza e faz a comissão de frente do Unidos do Garrafão. Então, ela é uma artista há muito tempo, coreógrafa. Então, como fazer com que essas informações cheguem ao público LGBTQIA+, também, entendeu? Acho que esse é o meu... E eu acho, por exemplo, que nos editais, foi uma discussão que a gente teve no Conselho, agora a gente vai receber recursos federais da Lei Paulo Gustavo, que a gente está, acho que bem articulado para lidar com esses recursos, enfim, são 350 mil, eu acho. Não importa, não é muito dinheiro, mas enfim. Mas daí é uma lei federal de emergência cultural e que prevê na lei. Peraí. Está previsto na lei que políticas de ações afirmativas sejam utilizadas na distribuição dos editais. A gente teve na discussão no Conselho, conselheiros falando, mas para quê? Isso é favorecimento e não sei o quê, assim. Então, tá aí a importância da gente ter um conselho que fale, não, isso aqui, além de uma se não fosse, a gente for criar... Sim, a gente defende muito aqui. Tem que ter cota para mães solo, tem que ter cota para mulheres pretas, para homens pretos, para caiçaras. Como é que a gente vai pensar esses editais? Vamos fazer um edital específico por tema? Sei lá. Eu acho que são discussões... Alô, mudando. São discussões super importantes e por isso que a representatividade no Conselho, que é um lugar de poder, né? O Conselho é um lugar de poder. Não é de muito poder, mas é de poder, assim, né? Ele está lá instituído. Então, é muito importante que essas vagas da sociedade civil sejam ocupadas por representantes da sociedade civil, de fato, né? Que não sejam só homens brancos ali. Então, acho que esse Conselho ele já é bastante... diverso e ele pode ser muito mais ainda, né? Então, daí vem essa convocação também, né? Para que a gente ocupe esse conselho. E é óbvio que não vem de um dia para a noite. É óbvio, gente, você tem que estar engajado no movimento cultural, você tem que entender minimamente dos assuntos, tem que ter uma disponibilidade de tempo, né? Então, eu acho que um grande desafio do fórum é como que a gente também vai mobilizando mais gente para estar com a gente que está chegando, que não se envolvia com política e que tem que se envolver. Assim, eu acho que é um grande trabalho de formação, porque o conselho não é tudo, é o que a Tina falou. O conselho são os representantes escolhidos ali, mas o trabalho é muito maior do que esse, né? Vai muito além, assim. Também não é só quem é conselheiro que tem poder de falar, de agir. Lembrando que o conselho, as reuniões são abertas. A gente tem optado, isso pode mudar, por fazer reuniões online, porque a gente acha que com isso a participação é maior. E qualquer pessoa presente pode se inscrever e falar. Não tem lugar de votação. Mas, nesse sentido, quanto mais gente participando das discussões, melhor, né? Assim, então... O conselheiro, ele nos representa. Exatamente, mas é um conselho em que a gente tem 20, 30 pessoas em reunião, assim, quando tem pouca gente é 15, 20 pessoas, pelo menos 15 pessoas, assim, discutindo mensalmente. Eu acho que esse é um grande ganho, assim, né? Então, eu acho que o conselheiro também tem essa missão
de tentar trazer mais gente, assim como o fórum. A gente precisa ser mais, a gente precisa ser muito mais gente, porque com mais gente a gente tem mais força, né? Bom, então, né, já vim falando, né, me apresentei, eu sou Michele Aguilar de Oliveira, mas eu artisticamente tenho o nome de Mi Preta, eu tenho 22 anos de idade e eu comecei na movimentação artística aqui no Pés no Chão com os 12 anos, a minha porta de entrada foi o teatro. E junto com o teatro eu comecei a entender algumas questões, então questões sociais, questões raciais. Para mim a arte ela foi essa porta para mim poder começar a entender tudo que era estruturado de sociedade e através disso começar a inquietação, como se fosse uma criança de 5 anos perguntando por quê. Então, comecei no teatro, depois fui para a poesia, que continua até hoje. Com 15 anos eu comecei a escrever poesias. Faço parte do rolê slam, né? Então, junto com a Mia, que maravilhosa. Recito, gosto. Faço parte também, sou rainha de bateria de uma escola de samba. E eu participo cantando também em 2 bandas. Tem o Caixa Alta, que é dancehall, uma coisa mais swing, entendeu? E tem o Quebra-Mar, que é carnaval. E eu acho que de toda essa experiência cultural que eu estou tendo na minha vida, eu acredito que o conselho ele seja a forma de conseguir organizar as ideias. E não só organizar essas ideias, mas eu conseguir que pessoas como eu, que sempre fizeram arte de uma forma totalmente independente, comecem a encontrar o seu lugar na cidade de uma forma mais eficaz. Consiga trazer para si a consciência que o poder público ele tem como um dever e tem verba para isso, para poder apoiar o seu projeto, financiar o seu projeto, a partir do momento que abre um edital, a partir do momento que uma pessoa comunica a outra e assim por diante. Então, isso é uma coisa nova. Eu falo nova assim, mas é, na verdade, recente. Faz uns 4 anos que eu comecei a sair desses rolês totalmente independente e comecei a entender um pouco mais da estrutura, de como ler um edital, por exemplo, porque na época da pandemia, eu não sabia ler um edital. A primeira vez que eu dei de cara com o edital da prefeitura, eu fiquei, em choque, assim. Óbvio que, não. E óbvio que eu conheço pessoas maravilhosas, né? Quando você mora em Ilhabela e quando você faz parte de uma rede, assim, não tem como. E com a ajuda de outras pessoas, com professores meus, eu consegui ficar em 2º lugar nesse edital. E isso me acendeu uma luz de, pera, gente, deve existir muito mais coisa que isso. Então, fiz curso com a Débora Pergamini, estou fazendo uma agora também, incubadora de projetos. E eu, como candidata, né, eu quero trazer isso, levar essa informação para mais mulheres pretas jovens, mulheres pretas de meia idade, mulheres pretas velhas. Eu quero trazer essa consciência de que, a gente consegue, que a gente tem espaço para isso. Eu penso na minha candidatura pela cadeira do movimento negro, junto com a minha suplente, que ela não pôde estar aqui hoje comigo na reunião, que é uma mulher preta, trans. Eu só tenho que confirmar com ela ainda algumas questões de quantos anos ela está aqui na ilha, para conseguir comprovar mesmo certinho. Mas eu estou super empolgada. Eu acho que, nesses últimos anos, o Conselho tem ficado muito em evidência. A gente tem visto muitas coisas acontecendo que não acontecia na cidade. E isso foi um dos pontos que me trouxe a tentar procurar, a tentar entender, porque por mais que eu era muito, muito nova na época, eu falando como se agora já, né? 138 anos. Mas quando eu era mais nova, ainda mais, eu lembrava que nem isso a gente via. Então, a gente não sabia sobre edital. E se sabia, eram algumas pessoas. Então, era uma coisa muito distante. E hoje em dia, com a atuação do Conselho aqui na ilha, a gente tem visto isso chegar mais próximo, se tornar um sonho cada vez mais real. Então, meu foco também, quando entrar no Conselho e fazer parte, mulheres pretas e são pessoas LGBTQIA+. Eu acredito que em Ilhabela existe muitas pessoas assim, pessoas que nem se reconhecem, pessoas que não sabem ao certo. E eu acho que a cultura, a arte, a informação, ela precisam chegar para essas pessoas, porque só assim eu consegui encontrar minha liberdade, só assim eu posso dizer que eu sou feliz. E foi através da cultura. Então, quanto mais espalhar e quanto mais levar, mais pessoas conseguirão também. Acho isso. Qual é o coletivo que você representa? Eu sou do coletivo Negro Du e também sou da AMAI. Então, só
Só vou lembrar aqui que a eleição dos coletivos, ela funciona de outra maneira, né? Então, do movimento negro e do movimento negro vai ser eleito junto com as... Fala, Ju. Então, a eleição do conselho, lendo o edital, funciona da seguinte forma. A cadeira das comunidades caiçaras, os eleitores... Quem que pode votar para o conselho, né? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Assim. Então, como é que funciona? Primeiro, a gente está na fase de inscrição das chapas. Então, as chapas da sociedade civil, do movimento negro e das cadeiras da sociedade civil gerais, as chapas interessadas têm que mandar os documentos que estão lá no edital e uma carta de motivação até o dia 27 de fevereiro. Depois a comissão vai analisar todos os pedidos, se teve chapa suficiente vai sair a data da eleição, né? Se não teve, eles chamam de novo, porque às vezes não tem. E depois vão ser convocadas as eleições. Qualquer cidadão de Ilhabela com título de eleitor pode votar. Eu acho que tem que ter 2 anos de residência, isso eu não estou de cabeça, mas não tem. Qualquer cidadão, 2 anos para votar também? Não, para votar não. Para votar, qualquer pessoa que tenha título de eleitor de Ilhabela pode votar. A última eleição foi no PEI, sei lá, isso é amplamente divulgado. Então, qualquer pessoa, não precisa ter ligação com a cultura, que tenha título, vota. Aí é o seguinte, se tem a quantidade... Tem 4 chapas da sociedade civil e uma do movimento negro. Se tem o número certo de chapas, se tem 4 cadeiras, 4 chapas e uma do movimento negro, os eleitores votam se aprovam ou se desaprovam. Se tem, das 4 vagas da sociedade civil, vamos supor que tenham 6 chapas, você tem que votar nas que você julga mais importantes, aí as mais votadas vão ser eleitos. Para o movimento negro, a mesma coisa. Pode ser formada mais de uma chapa, ou seja, não é uma vaga do movimento negro que tem que ser formada uma chapa. Pode ter mais de uma chapa, pode ter uma concorrência e todos os eleitores votam. A cadeira da comunidade caiçara é diferente, aí só é voltado entre os... É uma indicação do Fórum das Comunidades Caiçaras. Do Conselho das Comunidades Caiçaras. Então, os eleitores vão votar em 5 chapas, 4 da sociedade civil e uma do movimento negro. As vagas do poder público são indicadas. Depois da eleição, o secretário tem o poder de canetar ali e escolher quem que ele quer, entendeu? É assim que funciona. Então, acho que isso é importante para a gente entender assim, como é que funciona. E aí eu queria aproveitar e passar para a Mirelle, que também é outra pessoa representante dos movimentos negros, artista, ela pode falar por ela própria, mas também contar se está pensando em se candidatar, como é que está sendo. Boa noite, meu nome é Mirelle Alves, eu tenho 26 anos. Meu vulgo, né, que a gente chama no meio do hip hop, da poesia, é Preta Poesia. E eu sou poeta, como o nome já diz, sou atriz e também faço outros trabalhos aí que não tem a ver com a cultura, claro, porque a gente, infelizmente, no Brasil não consegue sobreviver só disso. É produtora cultural também. Sim, sou a produtora do Slam Ita. Slam, para quem não sabe, é uma batalha de poesia que acontece no mundo inteiro. Pouca gente aqui na ilha conhece o Slam, que é um movimento de poesia que nasceu junto com o movimento hip hop, que é uma batalha de poesia e o poeta precisa de declamar sua poesia e tem todo um júri. E aí eu faço esse movimento aqui na ilha, que é o Slam Ita, que acontece no bairro do Itacanduba, que também junta com o bairro do Itaguaçu, e aí surgiu o nome Slam Ita. Além disso, sou atriz, já fiz várias peças, comecei aqui no Pés no Chão aos 12 anos, assim como a Michelle, mas escrevo desde os 10 anos de idade. Então, eu escrevo já há muito tempo, já tô com 26, né, já faz alguns anos. E por enquanto, esses são os meus trabalhos artísticos que eu tenho aqui em Ilhabela. E já fiz curso de teatro em São Paulo também. Já participei de algumas batalhas também lá em São José dos Campos.
E sigo aqui na luta para continuar essa vida artística, né? E no conselho, penso em me candidatar ou para o movimento negro ou como suplente de Rosângela, Rosa Inventa Moda, que já falou aqui com a gente. E tô dentro do conselho exatamente para entender o que eu posso fazer. Força de vontade e disposição eu tenho sempre, sou ativista também, né, do movimento negro, então eu tô pra luta. Então o que a gente puder e ter disposição, o que eu puder e ter disposição para fazer dentro do conselho, eu vou estar lá. E a Ju, né? A Ju também é candidata. Bom, eu sou a Juliana Borges, Ju Borges. Eu nasci em São Paulo, mas eu sou de uma família, sou neta, bisneta, tataraneta, tataraneta de caiçaras. Eu fui descobrir até o meu tataravô, que é do Jabaquara. Enfim, tenho uma conexão grande com a ilha, né? Apesar de não ter nascido aqui, moro aqui há 5 anos, minha família toda está aqui. Filho, meu companheiro, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eu sou cineasta, sou documentarista, roteirista. Eu trabalho para produtoras. Meu ganha-pão não é aqui na Ilha Bela, no sentido de eu trabalhar para produtoras do Brasil, de fora. Eu faço filmes e eu trabalho como diretora e como roteirista também. E eu sou uma das organizadoras do Citronella Doc, que é um festival de documentários daqui da ilha. A gente fez 2 edições, a gente já fez muitas edições do Cineclube. Fui uma também das pessoas que participou do início da criação do Fórum Popular de Cultura aqui na ilha, né? Movimento que me ensinou muito, assim, sobre a militância. Me candidatei como conselheira, nas eleições passadas, e também quero me candidatar agora para continuar esse trabalho. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma continuidade, porque se a gente troca todo mundo, eu acho que quem está chegando fica um pouco perdida, né? Então eu acho que é importante que alguns dos conselheiros estejam. A gente só pode se candidatar por 2 mandatos, o que eu acho ótimo. Então gostaria de ter mais esses 2 anos pela frente. E também acredito muito, todos os trabalhos que eu faço são colaborativos, são mais horizontais. Eu acredito que essa é a forma que todo mundo vai se beneficiar, assim. Eu acho que o mundo está aí provando que esse jeito, né, masculino, branco de fazer as coisas não está com nada, não tem resultado. Então acho que a gente tem que pensar em outras lógicas, inclusive de exercer o lugar de poder, assim, né, liderança, porque ela tem que ser coletiva, compartilhada, assim. Então, eu encorajo sempre as pessoas que estão presentes aqui no movimento de se candidatarem para o conselho, porque eu acho que tem um lado de desgaste, claro, mas eu acho que tem um lado de você ver acontecendo batalhas que a gente lutou e ver resultado. Eu acho que a gente teve aí 2 anos de conselho e, como eu falei, já vem de um pouco mais de tempo, que a gente conseguiu coisas concretas muito legais para nossa cidade. Todo mundo aqui, quase todo mundo, acho que menos a Bárbara, mas todo mundo aqui está realizando projetos, sendo remunerados, projetos culturais que foram inscritos no edital municipal, que foi uma conquista nossa como movimento cultural. A prefeitura nem sabia o que era edital, nem sabia a gente luta muito contra essa política de balcão, de falar, esse é o esse é o meu projeto, financia meu projeto. Eu acho que as oportunidades estão para todos. É claro que dentro de um lugar de privilégio do qual eu venho, eu tenho mais chance de acessar os recursos, porque, infelizmente, a gente vem de um lugar muito desigual, mas tenho trabalhado muito pelo coletivo e vejo os resultados da nossa luta na prática. E eu acho que isso é muito gratificante. É penteiro, né, tá ali escrevendo ofício, cobrando e não sei o que, se expondo, mas eu acho que é um movimento
que vale a pena. Eu acho que a gente tem muito para avançar, mas olha quanta coisa a gente tem conseguido fazer na cidade. Todos aqui somos produtores culturais que estamos executando o nosso trabalho. Agora a gente está mirando muitas pessoas. A Mi nunca tinha lido um edital, passou no edital. Eu gostaria que a gente agora mirasse editais do PROAC, editais federais, que a gente pensasse grande como artistas e como produtores culturais. Então, eu gostaria de continuar mais 2 anos agora no Conselho, preparando o terreno para quem vem depois, assim, porque eu acho que tem que ser a alternância mesmo, assim, ela é fundamental, né? É isso. Bárbara, quer falar alguma coisa? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui, Bárbara Rodrigues. Já batalhei muito a minha vida por conta disso, numa época em que a gente não tinha nenhuma condição de achar um caminho para projetos, etc. Inclusive, o meu projeto que eu fazia na época, que era o único que existia, era o SESC. Porque o SESC deu um trabalho para muita gente. É um lugar maravilhoso hoje, né? Então, foi uma coisa que eu consegui fazer durante um tempo. Meio desgastante para conseguir, mas enfim. De qualquer maneira, é sempre uma batalha. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ver essas meninas, né? Fruto de tudo isso que a gente viu lá atrás e que não acontecia. Então, só isso já para mim já entra um frescor na minha cabeça, porque quando eu comecei a falar aqui, existe um desânimo da minha parte, né? Mas isso é uma esperança muito grande. Nesse momento eu nem sei o que eu quero. Eu estou aqui achando muito bom eu ter vindo, porque foi a Ju que me avisou da reunião. Mas é só isso, por enquanto é só isso. Eu ainda não tenho um pensamento nesse sentido de conselho. Eu lembro, eu já fui na sala de vários secretários de cultura, né, assim, e todos tinham a mesma fala, que era assim: pô, tá vendo isso aqui em cima da minha mesa? É tudo projeto. Eu não consigo nem ler esses projetos todos falavam isso, entendeu? Eles não tinham nem condição e nem também tinham muita disposição e vontade, aquele monte de projeto, era realmente uma pilha de projeto, e hoje a gente vê que esse monte de projeto se estruturou, né, e existe um espaço para ele, e principalmente, né, existe uma equipe técnica que avalia, então mudou muito, e a gente vai ver com o passar dos anos, cara, como a gente está amadurecendo culturalmente na cidade, e tenho certeza que todo mundo que pega projeto na prefeitura, amanhã vai pegar projeto do PROAC, que é o governo do estado, depois no federal, sabe? É muito possível. E eu tenho essa vivência do pés no chão também, que a gente começou pegando projetinho, foi pegando, e assim, é muito possível. É uma coisa assim bem viável mesmo se a gente se fortalece, né, e se trabalha. Vou passar para o Kiko, então, agora. Mirelle. Deixa eu só falar uma coisa, é que eu queria falar que uma das minhas vontades, assim, dentro do conselho ou não, como cidadã mesmo, acima disso como artista, é que todas essas políticas públicas são viáveis, mas que se tornem ainda mais viáveis, principalmente para as pessoas que moram aqui na ilha, que muita gente não conhece, muita gente não sabe. Teve uma menininha que, tipo, é uma das filhas de uma das pessoas que trabalham comigo dentro do projeto que eu tenho hoje, que veio falar assim: minha mãe falou que aquele dia do show. Eu falei: não é show, é slam. Aí eu tento sempre lembrar, então, porque eles ainda não conhecem, eles ainda não sabem que existem muitas outras coisas além de show. Porque a gente muita gente aqui na ilha acha que só cultura, show, não sei o que, show. Não é só isso, gente. A gente tem muito mais outras coisas que tem outros nomes, que incluem outras atividades, que é necessário saber. Então, uma das minhas metas, dentro do conselho ou não, como na vida, assim, é levar para o povo de Ilhabela, principalmente, essas informações sobre essas atividades culturais que existem, que se tornem mais viáveis para todo mundo. E eu acho bem importante isso que a Mi falou, principalmente trazendo o nicho que nós três pega, né? Que a gente está falando, tipo, de mulheres pretas.
Então a gente está falando de pessoas assim que é bem difícil chegar a essas informações, que é bem difícil separar, ainda mais quando fala de uma forma cultural, mas com a população do morro, mas que não é impossível, é por isso que nós estamos aqui. E que quando a cultura ou a informação ela chega na nossa vida, ela muda completamente. Tipo, se o nosso destino tinha sido até agora, tipo, ocupar o cargo das nossas mães, nosso destino, quando a cultura entra na vida, é, tipo, tá na frente da televisão, é tá pensando, sabe? É tá relatando e escrevendo as nossas... E escrevendo as nossas narrativas, né? E colocando as nossas narrativas. É aprender a fazer projeto, porque foi uma coisa que, quando a Débora fez a chocadeira, eu falei para as meninas, eu pretendo um dia, aqui dentro da ilha, né, ter uma equipe de pessoas negras trabalhando junto. Porque a gente sabe a nossa dor. Vocês podem até saber, né? Mas tem coisa que eu passo, a Mi passa, a Mirelle passa, e vocês não vão entender. Nós vamos entender pelo olhar. Né? Nós vamos entender pelo olhar. Então foi isso que eu falei para as meninas. Eu pretendo um dia ter uma equipe toda negra. O fotógrafo, a produtora, a menina que vai escrever o projeto. Eu quero que seja uma menina negra, um rapaz negro que sente e escreva um projeto. Que eles consigam olhar lá na frente e saber que eles também podem. Porque a menina que escreveu o meu PROAC, que eu quase passei, ficou faltando um pouquinho. Pouquíssimo. Era uma menina negra. Então, aquilo para mim, quando ela olhou o meu projeto, o olhar dela foi diferente. Que é um projeto meu e da negra. E ela olhou com outro olhar. Tanto que o Luiz leu ele agora. O Luiz leu ele agora e falou: só tem que algumas coisinhas só que precisam ser arrumadas. Entendeu? Então, e é isso que eu falo para as meninas quando eu converso com a Mirelle ou quando eu converso com a Mi. Eu falo para elas: eu quero muito mais além disso hoje. Não só para elas, como as meninas negras, como a gente sabe que é difícil, porque a única profissão que a gente tínhamos era que nem ela está falando. Continuar sendo a empregada doméstica. Né? Mesmo eu continuando sendo empregada doméstica. Mas hoje eu sou uma empregada doméstica diferente. A minha visão é diferente na minha vida. Né? Quando falaram para mim, você é uma produtora, eu, como assim? É uma coisa que você nunca passou pela sua cabeça. Porque ninguém nunca te deu essa oportunidade de mostrar para você que você poderia ser diferente. E é o que eu falo para elas. Eu sei que eu tô num começo, mas que eu quero que elas continuem. Hoje eu tô aqui. É que nem eu falo, a mesma fala que eu falo para os meus filhos. Tudo que vocês aprender, coloque dentro de uma caixa. Porque um dia vocês vão abrir essa caixa e vão usar tudo que tem aí dentro. E é elas. Que nem tem um projeto, né, que passou nesse edital, que a Ju falou, que é da Nega da Capoeira, junto com a Dona Rosa. E nesse projeto, Obrigada. E nesse projeto, o meu papel é aprender a escrever projeto. Então, elas escreveram tudo. E o meu papel no projeto é só aprender. Junto, óbvio, também eu cuido das mídias sociais, porque eu já falei no início, eu sou enxerida. Então, além de cuidar das mídias sociais, eu estou aprendendo realmente a escrever projetos, a entender e, a nível PROAC mesmo. E eu sempre, gostei, e essa vai ser a meta, assim, da minha vida. Um dia vocês vão olhar, falar, olha, aquela menina lá, ela conseguiu, que atentada. Porque essa é a minha meta. Então, só para finalizar, e eu acho assim, né, trazendo assim, vendo a Mi, vendo a Dona Rosa, trazendo a Nega da Capoeira, Dona Noemi, trazendo essas
pessoas, mulheres pretas de referência, eu acho que nós, como mulheres pretas, né, estamos nos organizando para entrar no fórum, para trazer esse olhar que só a mulher preta consegue carregar. Esse olhar e essa perspectiva que de sustentar, às vezes, sua família, de, às vezes, sustentar todo... eu estava tentando não falar isso, mas de sustentar o mundo nas costas de uma certa forma e de trazer isso de uma forma leve e gostosa na arte. Da gente ainda conseguir conciliar todas as violências que a gente sofre em todos os ambientes e ainda assim conseguir virar, bater no peito e dizer eu sou artista. Então, eu acho que as nossas candidaturas e a gente formular as candidaturas é um ato de revolução. Eu espero muito que a gente, né, consiga formar nossas chapas, a gente já conseguiu. E fazer parte, trabalhar, colocar a mão na massa, porque eu acho que é só a gente estando dentro para conseguir olhar e mudar a forma que está sendo feita e até melhor ainda, tipo, fazer junto, né? Fazer junto, trabalhar junto. Quero só falar que eu tô deslumbrado, assim, bem empolgado com esse movimento que eu sinto acontecer. E para mim tem um panorama claro, assim, né? Eu não sou mulher, não sou preta, não sou de nenhuma minoria que sofre nada disso, né? E além disso, para mim fica claro de ser uma revolução, esse momento, assim, é bonito de ver e potente, porque eu também já moro há algumas décadas na ilha, então essa transformação agora está num ápice muito poderoso, né? E aí é animador mesmo, né? As nossas... como se diria, assim, as nossas maestras estão aqui para confirmar isso, e eu acho que é por aí. Quero só deixar assim, encorajando mesmo isso, tudo que vocês falaram. Eu acho que eu estou super contente e tomara que mais pessoas se motivem para integrar e dar força para esse movimento. Então, depois desse bate-papo todo, eu acabo, claro, tendo um pouco mais de coragem mesmo. É bem a palavra que foi citada aqui e acho que cabe bem a essa frase, né? Eu produzo cultura no município há 12 anos, já desenvolvi alguns projetos sociais aqui na cidade e vejo a cultura hoje muito mais acessível através desse Conselho de Cultura, né? Muito, muito bem estruturado e articulado por todos vocês. Pensei até que mais pessoas fossem permanecer no conselho por mais tempo, né? Uma vez que podem ocupar essa cadeira por mais 2 anos. Mas acho bastante importante, né? Alternar também e trazer novos movimentos, novas cabeças e principalmente ter alguém ativo ali, né? Alguém participativo de verdade e que de fato pense na cultura como um modo mais sociável mesmo, né? Mais justo, mais horizontal, assim, nesse sentido. Não só de diversidade, mas de multiculturalismo, né? Porque a cultura, ela é muita coisa. Não é só uma única área, né? Eu sou da cultura popular, né? Faço artesanato, mas também sou estudante de artes visuais. Estou cursando agora o 6º período, né? Já estou em fase de estágio e TCC e com certeza vou partir aí para a educação. Tenho alguns projetos nessa área, né? Na educação, de formação, capacitação, mas principalmente vinculado ao modo sustentável de ser, né? Pensando aí basicamente em sustentabilidade e economia criativa, mas sempre voltado para a área da cultura. Então, seria bastante importante, na verdade, que eu tivesse nesse movimento. Eu já penso nisso, lógico, como cidadã, como há algum tempo venho participando das reuniões aí do Conselho e do Fórum Popular de Cultura. E ainda não sei, na verdade, eu não tinha intenção e vim aqui para a reunião como se fosse só mais uma reunião linda do Fórum Popular de Cultura, né? A gente acaba debatendo sempre justamente pela diversidade de pensamento, e acho importante ter essa diversidade de pensamento e essa comunicação e que isso seja construído aí de forma coletiva mesmo. Mas vejo um lado muito positivo da cultura hoje, que justamente com esse conselho vem construindo aí políticas públicas de outra forma, né?
de uma forma mais democrática, apesar dos editais ainda serem um pouco elitizados, né? Pelo acesso à informação, que são coisas importantes que nós tivemos. Eu também fiz o curso da Débora e me abriu muito a mente. A Débora, ela foi uma excelente conselheira, né? Presidente do conselho. Tem muito a acrescentar a todos nós aqui na ilha e também espero que retorne, que continue aí com os projetos dela aqui no movimento cultural da cidade, porque ela acrescentou muito para o nosso movimento, né? E é isso, basicamente isso aí, gente. E não sei ainda se vou me candidatar, mas ainda tem uns dias aí para pensar, né? Tamo aí.